Você já reparou que as pessoas mais calmas são, muitas vezes, as que mais impõem respeito? Não porque gritam, nem porque se impõem com força, mas porque existe algo na postura delas que faz o mundo parar por um segundo. É o poder do silêncio. Os antigos filósofos estoicos já sabiam. O silêncio é uma forma de presença. Marco Aurélio, por exemplo, dizia que a grandeza de um homem se mede pela sua capacidade de manter a mente tranquila, mesmo quando tudo à sua volta grita por reação. E é justamente isso que falta hoje: tranquilidade. Vivemos em um tempo em que todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer provar algo, mostrar algo, se justificar o tempo inteiro. Mas quanto mais você tenta se explicar, mais perde o respeito. Porque a força não está em convencer, está em ser inabalável, mesmo quando ninguém entende o que você está fazendo. Imagine isso. Você entra em um ambiente e não precisa falar nada. Seu olhar é sereno, sua energia é firme. As pessoas sentem algum tipo de calma que incomoda quem vive no caos. Não é arrogância, é domínio. Domínio de si mesmo. Os sábios antigos sabiam que o verdadeiro poder nasce do autocontrole. E o silêncio é o primeiro exercício desse controle. Quando você não reage a provocações, não responde por impulso, não se apressa para mostrar valor, você deixa o outro preso no próprio barulho. E é ali, no contraste entre o seu silêncio e o ruído dos outros, que nasce o respeito. Parece simples, mas exige força. Porque o silêncio dói. Ele força você a lidar com a própria mente, com as próprias emoções. Mas é justamente por isso que ele transforma. Quando você para de reagir, começa a entender o que realmente importa. Você percebe que a maioria das discussões são apenas vaidades disfarçadas de razão. Percebe que falar menos é abrir espaço para observar mais. E quem observa mais, enxerga melhor. Você começa a notar o que os outros não percebem. Começa a agir com precisão, enquanto todos ainda estão reagindo. Esse é o verdadeiro segredo dos sábios. Eles parecem lentos, mas estão à frente, porque não desperdiçam energia tentando provar o que já sabem que são. Há uma frase de Epicteto que resume tudo. Se alguém te provoca, lembra-te de que é tua escolha te perturbar. E é aí que o silêncio se torna sua armadura. Quando você entende que não precisa responder tudo, nem todos, você se liberta. Deixa que os outros falem, você continua caminhando. O silêncio, quando é consciente, é uma mensagem. Ele diz: eu sei o que estou fazendo. Ele diz: não preciso da sua aprovação. Ele diz: estou focado demais para me distrair com o barulho. E o mais curioso é que quando você começa a agir assim, as pessoas mudam. Elas passam a medir as palavras perto de você. Elas pensam 2 vezes antes de te provocar. Elas te tratam com mais cuidado, mais respeito, mais curiosidade. Porque o silêncio tem peso, e esse peso vem da segurança interior. Quem não se explica o tempo todo parece saber algo que os outros não sabem. E essa é a essência da presença estoica. Não é sobre se esconder, é sobre se manter inteiro. Você não precisa mostrar força, só precisa não perder a calma. Então, antes de querer ser admirado, aprenda a ser silencioso. Antes de querer ser notado, aprenda a ser constante. E antes de querer dominar o mundo, aprenda a dominar a si mesmo. Porque no fim, é assim que tudo muda em silêncio. Você não precisa avisar que está mudando. Não precisa postar, comentar ou provar. Apenas mude, e o mundo aos poucos vai começar a te tratar diferente. Quem muda em silêncio, muda de verdade. E quem mantém a calma enquanto todos perdem o controle, já está em outro nível de força. A primeira mudança: controlar a reação. A primeira transformação real começa no instante em que você decide não reagir. Essa é a base de todo o estoicismo. Porque quem reage, entrega o controle. E quem entrega o controle, perde o poder.
Epicteto dizia que não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa frase carrega uma das verdades mais difíceis de viver, a de que ninguém te tira do eixo sem a sua permissão. As pessoas podem te provocar, te julgar, te ignorar, mas só você decide se isso vai te afetar. Reagir é o reflexo de quem ainda vive no modo automático. É agir movido pela emoção, sem pensar no custo que isso tem. Quando alguém te provoca e você explode, você não venceu, você foi manipulado. Você reagiu exatamente como o outro queria. E o silêncio, nesse caso, é o gesto mais poderoso que existe, porque ele mostra que o outro não tem acesso à sua paz. Imagine a cena: alguém te ofende na frente de outras pessoas. O impulso imediato é responder, se defender, atacar de volta. Mas o verdadeiro domínio está em olhar e não reagir. Não por fraqueza, mas por consciência, porque você sabe que nenhuma palavra dita no calor da emoção vai te servir. Quando você responde no mesmo tom, você se iguala. Mas quando mantém a calma, você sobe um nível e o outro desce. Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentava traições, guerras e críticas todos os dias. E mesmo assim, ele escreveu em seu diário: escolha não se ofender, e você não se sentirá ofendido. O sentimento de ofensa depende de você. Isso é extraordinário. Um homem com poder absoluto, dizendo que o verdadeiro domínio não é sobre os outros, é sobre si mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você perdeu energia discutindo coisas que não mudaram nada? Quantas vezes você se arrependeu de ter falado demais? Toda vez que você se descontrola, está dizendo ao mundo que os outros podem apertar seus botões. E quanto mais previsível você é, mais fácil é te manipular. Por isso, os fortes são calmos, não porque não sentem raiva, mas porque não entregam suas chaves emocionais a ninguém. O silêncio é o escudo do sábio, não porque ele se cala por medo, mas porque ele entende o tempo certo de falar. Ele sabe que o momento da emoção nunca é o melhor momento para agir, e que às vezes a ausência de resposta é o que mais confunde o inimigo. Epicteto comparava o ser humano a um cavaleiro. O cavalo são as emoções, e o cavaleiro é a razão. Quem não domina as rédeas cai, mas quem segura firme conduz até nas tempestades. Ser calmo não é ser passivo, é ser estratégico. Enquanto os outros gritam, você observa. Enquanto eles se irritam, você aprende. E quando chega a hora certa, você age com precisão e surpreende todos. Existe uma frase antiga que diz: a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. E é exatamente isso que acontece quando você reage por impulso. Você destrói a própria energia. Mas quando domina a reação, você ganha algo raro: poder interior, porque agora ninguém mais pode te controlar sem a sua permissão. As pessoas começam a perceber que não é fácil te abalar. E isso muda tudo. Elas passam a te respeitar mais, te ouvir mais, te observar mais, porque a serenidade é desconcertante num mundo de pessoas explosivas. E quanto mais calmo você é, mais os outros se revelam. O silêncio mostra quem realmente está no controle e quem está apenas tentando parecer que está. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não é escravo de suas emoções. E essa liberdade começa quando você para de reagir a tudo. Nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica merece atenção, nem toda urgência é real. Algumas coisas só existem para roubar sua energia. Da próxima vez que algo tentar te tirar do centro, lembre-se disso. A força não está em vencer a discussão, está em não precisar dela. Você não é o que os outros dizem, é o que você decide ser, mesmo quando te testam. E quando você chega nesse ponto, quando aprende a observar antes de reagir, o mundo muda de cor. Você começa a ver o caos como cenário, não como destino. E entende que a verdadeira vitória está em continuar em paz enquanto tudo tenta te tirar dela. Segunda mudança: o silêncio. Como estratégia, o silêncio não é ausência.
é presença controlada. Quando usado com sabedoria, ele se torna uma das estratégias mais poderosas que existem. Os estoicos entenderam isso séculos atrás. Quem fala pouco, escuta mais. E quem escuta mais, entende o que os outros não percebem. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, passava horas observando as pessoas antes de tomar uma decisão. Ele sabia que cada palavra dita em público tinha o peso de uma espada, podia unir ou destruir. Por isso, escolhia o silêncio, não por covardia, mas por cálculo, porque quem fala demais entrega o próprio mapa emocional. Mostra o que o irrita, o que teme, o que deseja, e no momento em que você revela tudo, perde o poder. O silêncio é uma forma de estratégia invisível. Ele cria espaço entre o que acontece e o que você decide fazer com o que acontece. É nesse espaço que mora a sabedoria. O tolo reage, o sábio observa, e quem observa primeiro age melhor. Pense nos grandes estrategistas, nos líderes respeitados, nas pessoas que inspiram confiança. Nenhum deles é tagarela. Eles falam pouco, mas quando falam, cada palavra tem direção, porque o silêncio dá valor à fala. Quanto mais raro o som, mais forte o impacto. Sêneca dizia: nada revela mais um homem do que a pressa em falar. Quem sente necessidade de se justificar está mostrando insegurança. Quem precisa explicar demais está implorando por aceitação. E quem precisa gritar para ser ouvido já perdeu o domínio há muito tempo. O silêncio, ao contrário, gera dúvida, e dúvida é poder. Quando você se cala, o outro se pergunta: ele está pensando, está me julgando, está ignorando. E enquanto o outro tenta te decifrar, você já entendeu tudo sobre ele. Esse é o poder psicológico do silêncio. Ele desestabiliza quem vive de ruído. Pense numa reunião em que todos tentam falar ao mesmo tempo. Quem você nota primeiro? Aquele que fica calado, mas atento. O que observa em silêncio, toma notas, espera o momento certo e fala apenas uma vez. Essa pessoa, quase sempre, é quem decide o rumo das coisas, porque o silêncio é leitura. E quem lê antes de agir, quase nunca erra o alvo. No estoicismo, o silêncio é mais do que autocontrole, é inteligência emocional aplicada. Epicteto ensinava que enquanto o homem comum busca ter razão, o sábio busca entender, e o entendimento nasce do silêncio, porque só quem cala, ouve, e só quem ouve, compreende. Há um exemplo histórico interessante. Durante uma batalha, um dos generais romanos foi acusado de covardia por não atacar. Enquanto os outros zombavam, ele manteve o silêncio. Dias depois, o inimigo revelou sua emboscada, e o silêncio dele salvou o exército inteiro. Quando perguntaram por que não respondeu às críticas, ele disse: quem age por impulso luta a guerra errada. Esse é o princípio estoico aplicado à vida. Você não precisa responder tudo, nem todos. O tempo é o juiz mais justo. O silêncio é o escudo que te mantém inteiro até ele decidir. Mas é importante entender: silêncio não é se esconder. É saber quando falar e quando observar. É manter o foco na ação, não na explicação. É escolher o momento certo de abrir a boca, sabendo que cada palavra tem peso. No mundo atual, onde todos gritam por atenção, o silêncio é quase uma provocação. Ele desperta curiosidade. As pessoas começam a te observar, a tentar entender o que você está planejando. E é nesse ponto que o silêncio se transforma em presença. Você não precisa mais anunciar quem é, as pessoas percebem. O silêncio é a estratégia dos sábios, porque ele guarda sua energia. Quem fala demais se desgasta. Quem observa acumula força. E quando essa força se manifesta, ela é impossível de ignorar. Então, da próxima vez que sentir vontade de explicar, justificar ou provar algo, respire, olhe e cale. Deixe que o silêncio faça o trabalho que as palavras não fariam.
Porque o silêncio é o único argumento impossível de ser contradito. E quem domina o silêncio, domina o jogo. Terceira mudança: pare de avisar o que vai fazer. Um dos maiores erros das pessoas que estão mudando de vida é falar demais sobre o que ainda nem começou. É o impulso de anunciar planos, promessas, metas e decisões, como se a validação dos outros fosse combustível. Mas esse hábito é o que mais drena energia e mata resultados antes que eles existam. Os estoicos sabiam disso. Sêneca dizia: quanto mais você fala sobre o que vai fazer, menos força sobra para fazer. E essa é uma das lições mais duras de aceitar, porque o ego quer ser visto, quer ser reconhecido antes da hora, quer o aplauso antes da entrega. Mas o verdadeiro crescimento acontece em silêncio e só aparece quando já é impossível esconder. Pense em quantas vezes você contou seus planos e de repente tudo pareceu travar. Não é coincidência. Quando você compartilha demais, cria duas pressões invisíveis: a expectativa dos outros e o medo do fracasso. E essas duas forças juntas paralisam qualquer avanço. O estoico entende isso intuitivamente. Ele protege o próprio processo. Sabe o que é ainda mais perigoso? Quando você conta seus sonhos para quem não entende a sua visão. Essas pessoas não vão te motivar, vão te desanimar, vão rir, duvidar, questionar ou te dar conselhos que na verdade são projeções dos próprios medos. E se você estiver emocionalmente frágil, absorve tudo isso e desiste. Por isso, o silêncio é autoproteção. É você cuidando da semente antes que alguém a pise. Sêneca comparava o crescimento pessoal a uma árvore. Enquanto a raiz está crescendo, o galho não aparece. É invisível, mas é ali no invisível que está a força. E o erro de muita gente é tentar mostrar o galho antes que a raiz esteja firme. O vento vem, a crítica chega e tudo cai. Quando você age em silêncio, você constrói sem distrações, sem precisar explicar cada passo, sem depender da aprovação de ninguém. Você trabalha, evolui, aprende e quando menos esperam, você já mudou. E o melhor de tudo, ninguém pode impedir o que não sabe que existe. Os ricos em sabedoria sempre foram discretos. Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, nenhum deles se preocupava em mostrar o que estava fazendo. Eles apenas faziam, e o resultado, cedo ou tarde, falava por si. Porque quando o sucesso aparece, não há argumento que o negue. É curioso perceber como hoje o mundo se acostumou a confundir exposição com progresso. As pessoas mostram tudo: planos, fracassos, dietas, ideias, metas. Mas quanto mais mostram, menos constroem. Porque o foco que deveria estar na ação se perde no desejo de provar. E o que nasce da pressa em ser visto, morre no esquecimento rápido. O silêncio tem uma vantagem invisível. Ele cria mistério. E o mistério é uma das formas mais poderosas de respeito. As pessoas te observam e se perguntam: o que ele está fazendo? Por que anda tão calado? E enquanto elas falam, você faz. Enquanto elas duvidam, você cresce. Enquanto elas perdem tempo tentando entender, você já chegou. Há um provérbio antigo que diz: quando o arqueiro fala, a flecha não voa. E é exatamente isso. A palavra é um vazamento de energia. Quanto mais você fala, menos força sobra para agir. E quem aprende a guardar o que é importante, constrói o que é sólido. O estoicismo não é sobre se esconder do mundo, é sobre agir sem precisar de plateia, é sobre trabalhar duro mesmo quando ninguém aplaude, é sobre manter a direção mesmo quando ninguém entende. Porque a verdade é simples, os resultados falam mais alto que qualquer promessa. Então, se você está mudando de vida, faça disso um pacto com o silêncio. Não conte seus planos, não explique seus passos, não anuncie suas metas. Trabalhe no escuro até que a luz do resultado te denuncie. E quando isso acontecer, o mundo vai te olhar com surpresa. Mas você vai sorrir por dentro, sabendo que foi o silêncio que te protegeu. As pessoas que mais evoluem
são as que menos falam sobre o que estão fazendo, porque elas entenderam que a energia da fala precisa virar movimento. E o som do progresso verdadeiro é o som da consistência, não o do anúncio. Então, da próxima vez que sentir vontade de avisar o que vai fazer, pare e pense. Você quer realizar ou ser aplaudido antes da hora? Os sábios não avisam. Eles só aparecem quando a vitória já está pronta. E o silêncio deles fala mais alto do que qualquer discurso. Quarta mudança, a força da calma nas crises. É fácil parecer sábio quando tudo está dando certo, mas o verdadeiro teste do seu domínio vem quando o chão começa a tremer. É nas crises que o mundo descobre quem realmente tem controle e quem só parecia ter. Os estoicos entendiam que a vida nunca será livre de dificuldades. A diferença está na forma como você reage a elas. Enquanto o homem comum entra em pânico, o sábio respira. Enquanto o mundo corre desesperado, ele observa, e é por isso que a calma, nas horas difíceis, é uma das maiores forças que alguém pode ter. Sêneca dizia: não é o peso que te destrói, mas a forma como você o carrega. Essa frase resume a essência da calma estoica, porque a serenidade não significa ausência de dor, mas presença de mente. Significa estar dentro da tempestade, mas não permitir que ela entre dentro de você. Imagine que o mundo é um mar revolto. As ondas são os problemas, as críticas, os imprevistos. Você pode lutar contra elas, se desesperar, tentar empurrar a água com as mãos, ou pode aprender a flutuar. A calma é o que te mantém acima do caos. E, ironicamente, quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais afunda. Epicteto dizia que há coisas que dependem de nós e outras que não. Tudo o que está fora do nosso controle deve ser aceito, não combatido. Isso não é fraqueza, é sabedoria, porque quando você aceita o que não pode mudar, sobra energia para mudar o que realmente pode. Quando uma crise chega, uma perda, um problema financeiro, uma traição, uma rejeição, o instinto é se desesperar. Mas a calma te permite ver o quadro completo. Ela te dá tempo. Tempo para pensar, para respirar, para entender o que é real e o que é só emoção. E nesse pequeno intervalo entre o caos e a decisão, mora o seu destino. Marco Aurélio, que enfrentou guerras, epidemias e conspirações, escreveu algo incrível. O obstáculo é o caminho. Para ele, toda crise era uma oportunidade disfarçada. E a calma era a chave para enxergar essa oportunidade. Quem se desespera perde o foco. Quem se acalma encontra a saída. A calma também tem um poder que poucos percebem. Ela desarma os outros. Quando alguém tenta te provocar e você permanece tranquilo, o outro se perde. Ele esperava uma reação e não recebeu nada. Ele esperava guerra e encontrou silêncio. E isso é devastador para o ego alheio. O silêncio calmo corta mais fundo do que qualquer palavra. Pense em um líder no meio do caos. Todos gritam, discutem, apontam culpados, mas ele permanece de pé, em silêncio, observando. E quando finalmente fala, o ambiente se reorganiza. Não porque ele gritou mais alto, mas porque sua calma impõe direção. A calma é a autoridade silenciosa. Há uma cena simbólica para isso. Um incêndio começa e todos correm. Mas há sempre uma pessoa que, em silêncio, pega o extintor, avalia o foco e age com precisão. Essa pessoa é quem salva o dia. E é isso que o estoicismo ensina, que o domínio de si é o verdadeiro poder em qualquer cenário. Quando você aprende a permanecer calmo em situações difíceis, o mundo começa a te ver de forma diferente. As pessoas confiam mais em você, te procuram quando estão perdidas. E isso não acontece por acaso. A calma é rara, e tudo o que é raro é valioso. Mas essa calma não se constrói da noite para o dia. Ela nasce da prática, de aprender pouco a pouco a respirar antes de reagir. De entender que o que parece o fim, muitas vezes é só o começo de algo novo. E de lembrar que a emoção do momento é apenas um visitante, ela vem e vai.
O silêncio interior é o seu abrigo quando o mundo desaba. É ali que você encontra clareza, mesmo quando tudo parece escuro. E quando a clareza volta, a força também volta. Porque a mente tranquila vê caminhos que o desespero esconde. A próxima vez que a vida tentar te empurrar, não lute contra o vento. Respire fundo, se firme. E lembre-se, quem mantém a calma controla o ambiente. O caos só vence quem se entrega a ele. Quinta mudança, a energia de quem fica em silêncio. Existe algo misterioso nas pessoas que falam pouco. Elas entram em um lugar e não precisam dizer nada. A presença já preenche o espaço. É como se a energia delas dissesse tudo sem uma única palavra. E o curioso é que isso não vem do rosto, da roupa ou da voz. Vem de dentro. É o tipo de força que nasce do domínio interior, da serenidade e do autocontrole. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o centro racional da alma. É o ponto dentro de você que não se abala, não importa o que aconteça. Quando esse ponto está firme, o silêncio se torna magnético. As pessoas sentem, mesmo sem entender por que, elas te respeitam. Porque o mundo inteiro é barulho e quem é silêncio vira exceção. Pense nas pessoas que você admira. Repare como as mais sábias e seguras raramente falam demais. Elas escolhem palavras como quem escolhe joias. Sabem o peso do que dizem e o valor do que guardam. O silêncio delas é uma mensagem. Eu não preciso provar nada. E é exatamente isso que incomoda muita gente. Porque o mundo se alimenta de reações. Quando você não reage, quando não se explica, quando não se abala, você quebra o jogo emocional. Você tira o controle das mãos dos outros. E quem não consegue mais te manipular, começa a te respeitar ou te temer. O silêncio verdadeiro não é vazio. Ele tem energia, densidade, presença. Quando você está em paz consigo mesmo, essa paz se espalha. As pessoas sentem quando alguém está em harmonia, mesmo sem entender o motivo. É algo no olhar, no jeito de andar, no tempo entre uma palavra e outra. É como se você dissesse, nada me tira do eixo. Epicteto dizia que o homem sábio fala pouco, porque sua mente está ocupada com o que realmente importa. Ele não desperdiça energia com fofoca, briga ou aprovação. Ele direciona o foco para o essencial e isso o faz brilhar, mesmo em silêncio. Enquanto os outros se esgotam tentando ser notados, o sábio cresce sem barulho. E é justamente esse contraste que o torna impossível de ignorar. Há um tipo de energia que só quem está em silêncio transmite. É a energia da certeza. Quando você sabe o que está fazendo, não precisa explicar. Quando conhece o seu valor, não precisa se defender. E quando está em paz com suas escolhas, o julgamento dos outros soa como vento distante. Sêneca dizia que a alma tranquila é o maior dos luxos. E ele estava certo. A maioria das pessoas vive cansada, confusa, agitada, buscando aprovação e temendo rejeição. Mas quem domina o silêncio interior carrega uma leveza poderosa, uma paz que não depende das circunstâncias. Essa é a energia que atrai o respeito verdadeiro, a energia da estabilidade. Pense em um lago calmo. A superfície reflete tudo ao redor. Mas se alguém joga uma pedra, as ondas se formam e a imagem se distorce. O sábio é o lago antes da pedra. Ele reflete o mundo com clareza porque não deixa o barulho interno destruir a visão. E isso não é natural, é treino. Você se torna calmo quando para de reagir a tudo. Você se torna forte quando para de se justificar. Você se torna magnético quando entende que não precisa ser entendido. E essa é uma das maiores liberdades que um ser humano pode conquistar. As pessoas confiam em quem transmite calma, não em quem fala bonito. A calma é percebida como competência, sabedoria, liderança. Por isso, quando você aprende a controlar sua energia, você muda a forma como o mundo te enxerga. As pessoas começam a te ouvir com mais atenção.
esperam suas palavras, buscam sua opinião. E é nesse momento que o silêncio se transforma em autoridade. A energia do silêncio é o oposto do desespero. É o estado de quem aprendeu a confiar em si. E quando você confia, o mundo começa a confiar também. Porque o respeito é uma reação natural à firmeza e o silêncio é o seu espelho. No fim das contas, não é o tom da sua voz que te torna respeitado, é o tom da sua presença. E presença é isso, estar inteiro, sem precisar se provar. Ficar em silêncio e ainda assim ser ouvido. Ser calmo e ainda assim ser notado. Essa é a verdadeira energia dos fortes. Sexta mudança. O silêncio no autoconhecimento. Existe um tipo de silêncio que não é sobre o mundo, é sobre você. É o silêncio interior. Aquele que acontece quando você para de discutir com a própria mente. Quando o barulho dos pensamentos desacelera e você finalmente consegue se ouvir. Esse é o terreno onde o autoconhecimento cresce, e foi exatamente isso que os filósofos estoicos buscavam. Não o silêncio da boca, mas o silêncio da alma. Marco Aurélio escrevia em seu diário todos os dias, não para impressionar ninguém, mas para se entender. Era o que ele chamava de diálogo interno. Nessas páginas, ele questionava seus medos, observava suas emoções e tentava compreender suas próprias reações. O silêncio era o instrumento que o permitia mergulhar dentro de si sem se perder no ruído dos outros. Ele sabia que o mundo grita o tempo inteiro e que se você não aprender a se calar por dentro, vai viver sendo arrastado por vozes que não são suas. Epicteto dizia algo parecido. Não se engane acreditando que os outros te perturbam. O que te perturba são as tuas opiniões sobre os outros. Essa frase é um convite brutal à introspecção. Ela mostra que a paz que você procura não está no que os outros fazem, mas no que você pensa sobre o que eles fazem. E só o silêncio te permite enxergar isso. Enquanto você fala, reage e se defende, não há espaço para perceber a raiz dos seus próprios pensamentos. O silêncio interior é um espelho. Ele reflete o que você tenta esconder. Quando você para de se distrair com o mundo e fica só com você, descobre quem realmente é. Descobre que muitos dos seus medos são vozes emprestadas. Descobre que muita da sua pressa vem de comparações inúteis. Descobre que muito do seu sofrimento não vem dos fatos, mas das interpretações. E essa consciência, embora dolorosa, é libertadora. Os estoicos praticavam exercícios diários de silêncio. Sêneca sugeria momentos de isolamento para revisar a alma, como ele dizia. Não era fuga, era reparo. Assim como o corpo precisa de descanso, a mente precisa de pausa. E o silêncio é essa pausa. É o intervalo onde o pensamento se organiza, o coração se acalma e o espírito encontra equilíbrio. Pense em quanto tempo você passa todos os dias sendo bombardeado por informações, opiniões e ruídos. O celular vibra, as notícias gritam, as pessoas opinam. E no meio disso tudo, você tenta se ouvir, mas a voz interior fica cada vez mais fraca. Até que um dia, você não sabe mais o que quer, não sabe mais o que sente, e começa a viver no piloto automático, repetindo o que o mundo espera de você. O autoconhecimento começa quando você cria coragem de se calar. Não o silêncio da timidez, mas o silêncio da presença. Aquele momento em que você não foge de si, mas se encara. É ali que nascem as perguntas que mudam tudo. O que eu realmente quero? Por que eu estou reagindo assim? O que isso diz sobre mim? Essas perguntas só aparecem quando o ruído some. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que aprendeu a dialogar com a própria razão. Isso significa que, enquanto a maioria vive tentando entender os outros, o sábio tenta entender a si mesmo. E esse processo é silencioso, solitário e constante. É nele que você percebe o que deve abandonar, o que deve manter e o que precisa mudar.
O silêncio também revela o quanto você se perdeu de si. Muitas pessoas sentem medo do silêncio porque ele escancara o vazio. Mas o vazio não é inimigo, é o espaço onde você pode reconstruir. É o intervalo entre o que você era e o que está prestes a se tornar. Por isso, os estoicos viam o silêncio como uma forma de purificação. Ele remove o excesso, o ruído, o desnecessário. Imagine o silêncio como um mestre. Ele não grita, não explica, apenas te observa até que você entenda. E quanto mais você aprende a ouvi-lo, mais simples tudo se torna. Os problemas parecem menores, as ofensas perdem força e as opiniões dos outros deixam de definir sua paz. Você começa a enxergar a diferença entre o que é essencial e o que é distração. E essa clareza muda tudo. Há uma prática estoica chamada praemeditatio malorum, a meditação sobre os males possíveis. Eles acreditavam que imaginar dificuldades em silêncio ajudava a fortalecer a mente, não por pessimismo, mas por preparo. Porque quando a mente está em silêncio, ela deixa de temer o que pode acontecer. Ela se prepara para o que vier e encontra força no próprio equilíbrio. Sêneca dizia que a mente tranquila é o maior bem que o homem pode possuir. E essa tranquilidade nasce quando você se conhece o suficiente para não se assustar com o próprio caos. O autoconhecimento é isso, um mergulho fundo, feito em silêncio, onde cada pensamento é um espelho e cada descoberta é uma libertação. No fim, o silêncio é o caminho de volta para casa. Não para fugir do mundo, mas para voltar a si mesmo. Porque quando você aprende a se ouvir, tudo muda. Você reage menos, entende mais e vive de forma mais leve. E é aí que o mundo te enxerga diferente, não porque você fala bonito, mas porque a sua calma diz tudo o que precisa ser dito. Sétima mudança: o preço de falar demais. Falar demais é uma armadilha silenciosa. É como entregar o mapa da própria mente para o mundo, mostrando onde estão suas fraquezas, suas inseguranças e seus planos. E o mais curioso é que quase sempre quem fala demais não percebe. Acredita que está sendo transparente, autêntico, acessível, mas no fundo está se esvaziando. Sêneca dizia que quanto mais falamos, menos somos ouvidos. E isso é mais atual do que nunca. Vivemos em uma era onde todo mundo fala ao mesmo tempo, mas quase ninguém escuta. A maioria das pessoas não quer compreender, quer responder, não quer aprender, quer aparecer. E nesse ruído coletivo, a voz de quem sabe se calar se torna ouro. Falar demais custa caro e o preço é alto. Respeito, energia e mistério. O respeito se perde quando você tenta se justificar o tempo todo. A energia se esgota quando você explica o que não precisa ser explicado. E o mistério desaparece quando você se expõe mais do que o necessário. O resultado? As pessoas te conhecem rápido demais e passam a te subestimar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, era um homem de poucas palavras. Ele sabia que uma frase dita na hora errada podia causar mais dano do que 1000 espadas. Por isso, observava mais do que falava. E quando abria a boca, suas palavras vinham afiadas pela razão. Ele entendia algo simples: falar é gastar energia e energia é poder. Quem fala demais gasta o que tem de mais valioso. Epicteto comparava a fala com uma moeda. Cada palavra é um gasto. Se você não souber onde investir, vai acabar pobre de significado. E é exatamente isso que acontece com quem fala por impulso. A fala perde peso e a presença perde valor. As pessoas param de te ouvir porque já sabem que você fala antes de pensar. Há também um aspecto psicológico. Quem fala demais, muitas vezes, tem medo do silêncio, porque o silêncio obriga a estar consigo mesmo. E isso assusta. Então a pessoa fala para preencher o vazio, para evitar a própria mente, para não precisar encarar o que sente. Mas quanto mais fala, menos se entende. E quanto menos se entende, mais fala. É um ciclo sem fim e o estoicismo ensina a quebrá-lo. Sêneca dizia que
O homem sábio não precisa provar que é sábio. O tolo tenta convencer o tempo todo. E essa é uma das maiores verdades da vida. A necessidade de falar sem parar vem do ego, do desejo de ser aceito, de mostrar que sabe, de ser reconhecido. Mas o reconhecimento verdadeiro nasce do comportamento, não das palavras. Você não precisa dizer que é forte, basta manter a calma quando todos perdem o controle. Não precisa dizer que é disciplinado, basta continuar quando os outros desistem. A fala é barata, mas o exemplo é caro. Há também o risco de exposição. Quem fala demais sobre o que sente, entrega ao mundo as armas que podem ser usadas contra si. Quem compartilha demais o que pensa, revela suas intenções a quem não merece acesso. E quem vive contando os próprios planos, convida o julgamento, a inveja e a interferência. O silêncio, ao contrário, te protege. Ele cria uma muralha invisível em torno de você. De fora, ninguém entende o que está acontecendo. E é exatamente isso que te mantém seguro. Falar demais também rouba o impacto das suas ações. Quando você anuncia tudo o que vai fazer, o cérebro entende que já realizou. E com isso, a motivação some. Você sente prazer em contar o plano, em receber aprovação, em ouvir que incrível. Mas esse prazer substitui a força da execução. O resultado é que você fala sobre grandes projetos, mas termina poucos. O estoico, por outro lado, entende o valor do silêncio produtivo. Ele prefere ser subestimado em público e surpreendente em silêncio. O preço de falar demais não é apenas o desgaste com os outros, é o desgaste consigo mesmo. Cada palavra jogada fora te afasta um pouco da sua essência. Você começa a se perder nas explicações, nas opiniões, nas comparações. E quando percebe, já não sabe mais o que é seu e o que é do mundo. A sabedoria está em falar quando for necessário e calar quando for útil. As palavras certas, no momento certo, têm o poder de mudar tudo. Mas as palavras em excesso perdem valor. É como o ouro que se torna comum quando é espalhado por toda parte. O sábio guarda o que é precioso, inclusive o próprio silêncio. Da próxima vez que sentir vontade de se justificar, respire. Quando quiser provar um ponto, espere. E quando estiver prestes a dizer algo só para preencher o vazio, cale. Você vai perceber que o silêncio tem um som próprio, o som da força. E quem aprende a ouvi-lo, descobre que o poder não está em falar, está em dominar o impulso de falar. O estoicismo ensina que o homem que controla a língua, controla a própria vida. E quando você domina esse poder, o mundo muda a forma como te enxerga. Você deixa de ser previsível, deixa de ser vulnerável e passa a ser respeitado. Porque quem fala demais é comum, mas quem sabe calar é raro. E tudo o que é raro, inevitavelmente, se torna valioso. Oitava mudança: o silêncio como linguagem. O silêncio também fala. E muitas vezes fala mais alto do que qualquer palavra. Quem entende isso, aprende uma das maiores habilidades da vida: comunicar-se sem precisar explicar. Porque o silêncio tem tons, intenções e mensagens. Ele pode dizer: estou em paz, não preciso provar nada, ou até já entendi tudo. A diferença está em quem o usa e em quem o interpreta. Marco Aurélio sabia disso profundamente. Ele dizia que a calma é o som da força interior. E é exatamente isso. O silêncio, quando vem de dentro, se torna uma linguagem que o mundo respeita. Não é um silêncio de quem não tem o que dizer, mas de quem escolhe o que vale a pena ser dito. Observe um verdadeiro sábio em uma conversa. Ele ouve mais do que fala. E quando fala, o ambiente inteiro se cala. Não porque ele exige respeito, mas porque o silêncio dele, antes da fala, já criou presença. As pessoas sentem quando alguém fala com intenção, com clareza, com propósito. E essa força vem de quem aprendeu a pensar antes de abrir a boca. Epicteto ensinava que devemos treinar nossos ouvidos antes da língua.
Essa frase parece simples, mas é profunda, porque a maioria das pessoas fala sem realmente escutar. E quem não escuta, fala para preencher o vazio, não para comunicar. O estoico, ao contrário, escuta para compreender. Ele entende que cada pausa é uma resposta e que cada silêncio tem significado. O silêncio pode significar maturidade, sabedoria, confiança. Mas também pode significar limite, desprezo, fim. A diferença está na energia que o sustenta. Quando você escolhe ficar em silêncio por consciência, o mundo sente respeito. Quando cala por medo, o mundo sente fraqueza. Por isso, é importante saber de onde vem o seu silêncio, do controle ou da fuga. O silêncio também é uma ferramenta de leitura. Ele revela o que as palavras tentam esconder. Quando você se cala e observa, percebe expressões, gestos, tons e intenções. O corpo das pessoas fala o tempo todo, e quem domina o silêncio enxerga detalhes que os outros ignoram. Esse é o tipo de sabedoria que transforma o modo como você se relaciona com o mundo. Sêneca dizia que a alma tranquila enxerga o que o barulho esconde. É por isso que, quanto mais calmo você é, mais você entende o que realmente está acontecendo. As pessoas revelam tudo, basta dar espaço. E o silêncio é esse espaço. Ele faz o outro mostrar o que pensa, o que sente, o que teme. Enquanto o mundo fala, o sábio decifra. Há algo poderoso também na pausa. O silêncio entre uma frase e outra, quando bem usado, tem mais impacto que a frase em si. É o espaço onde as palavras respiram, onde o ouvinte sente o peso do que acabou de ser dito. É por isso que os grandes oradores dominam o tempo de falar e o tempo de calar. A pausa cria suspense, presença, autoridade. O silêncio também é uma forma de resposta. Em discussões, é o sinal de quem já entendeu que não vale a pena. Em provocações, é a forma mais elegante de dizer não vou descer ao seu nível. Em conversas profundas, é a ponte que conecta corações, porque nem tudo precisa ser dito. Às vezes, o olhar e o silêncio dizem mais do que 1000 conselhos. Há momentos em que o silêncio cura. Quando alguém está sofrendo, não precisa de discursos, precisa de presença. E a presença verdadeira é silenciosa. O simples ato de estar ali, sem tentar consertar, já é uma forma de amor. O silêncio, nesse caso, fala a língua da empatia, mas o silêncio também pode ensinar limites. Nem toda situação merece explicação, nem toda pessoa merece resposta. E quando você entende isso, o silêncio se transforma em uma declaração de poder. Você para de gastar energia tentando convencer quem já decidiu não te ouvir. Você escolhe a paz, não a disputa. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é ser diferente de quem te feriu. E o silêncio é essa diferença. Quando o outro grita e você permanece calmo, ele se desarma. Quando te atacam e você não reage, o golpe volta para quem o deu. O silêncio, nesse contexto, não é fraqueza, é inteligência emocional elevada ao máximo. O silêncio comunica domínio, maturidade e autocontrole. É a linguagem dos fortes, dos seguros, dos que não precisam provar nada. Quem fala o tempo todo perde a aura de mistério. Mas quem escolhe bem o que dizer e quando dizer, cria presença. As pessoas começam a prestar mais atenção, a medir as palavras perto de você, a te respeitar mais. Porque o silêncio é como o ouro. Quanto mais raro, mais valioso. No fim, o silêncio é a língua universal da sabedoria. Ele não precisa de tradução nem de argumento, ele apenas é. E quando usado com intenção, muda a forma como o mundo te ouve, mesmo quando você não diz uma palavra. Nona mudança: a transformação. Como as pessoas passam a te ver. Quando você começa a mudar em silêncio, o mundo começa a te olhar diferente. É algo que acontece sem alarde, quase invisível no início. Mas pouco a pouco, as pessoas sentem que algo mudou o jeito que você fala, o modo como anda, a calma nos olhos. E de repente, aquela pessoa que antes era ignorada, agora é ouvida com atenção.
Aquele que era subestimado agora é respeitado. Essa transformação é silenciosa, mas profunda. Não é o tipo de mudança que acontece porque você disse que mudou. É o tipo de mudança que se manifesta em cada gesto, cada pausa, cada escolha de não reagir. E é isso que causa impacto. O contraste entre o que você era e o que se tornou. O mundo sente quando você começa a dominar a si mesmo e responde com reverência. Os estoicos sabiam que não existe forma mais poderosa de ensinar do que pelo exemplo. Sêneca dizia: nada inspira mais do que o comportamento de um homem em silêncio diante da adversidade. Porque a serenidade é contagiosa. Quando os outros te veem mantendo a calma, enquanto todos perdem o controle, algo muda dentro deles. Eles começam a se questionar. Como ele consegue? E é nesse momento que nasce o respeito verdadeiro. A transformação começa dentro, mas o reflexo aparece fora. As pessoas que antes te testavam passam a te medir com cuidado. Quem te desvalorizava começa a te observar. E até quem te ignorava passa a te notar. Não porque você pediu atenção, mas porque você se tornou impossível de ignorar. A autoridade silenciosa é a mais poderosa de todas, ela não precisa se impor, apenas existir. O silêncio muda a percepção. Quem antes te via como alguém fraco, agora vê como alguém misterioso. Quem achava que podia te provocar, agora hesita. Quem falava de você, agora fala com mais cuidado. E isso acontece porque o silêncio cria uma barreira invisível entre você e o mundo. Uma aura de respeito que nasce da autodisciplina. Epicteto dizia: se você quer ser invencível, não lute por nada que não dependa de você. E é isso que o silêncio faz, ele te torna invencível. Porque você deixa de reagir ao que está fora e passa a agir a partir de dentro. Deixa de depender do reconhecimento dos outros e começa a se alimentar da própria consciência tranquila. Essa independência é o que os outros chamam de poder. O mais interessante é que o silêncio também revela quem realmente está ao seu lado. Quando você para de se explicar, de pedir, de se justificar, muita gente vai se afastar. Mas isso é bom, porque o silêncio é um filtro. Ele afasta os curiosos, os superficiais e os invejosos, e atrai os que valorizam sua essência. Você começa a ver quem se aproxima pelo barulho e quem permanece pela verdade. No início, pode parecer solidão, mas logo você percebe que é liberdade. Você começa a sentir prazer em não precisar dizer tudo, em não precisar ser compreendido o tempo todo, em apenas ser. E esse estado de estar em paz consigo mesmo muda completamente a forma como o mundo te trata. As pessoas passam a te ouvir de outro jeito. Quando você fala, elas prestam atenção, porque sabem que, se você decidiu falar, é porque vale a pena. Cada palavra carrega peso, cada gesto transmite intenção. E isso é o oposto da maioria que fala o tempo todo, mas não diz nada. A calma se transforma em magnetismo, o silêncio em poder e a disciplina interior em autoridade. Você não precisa mais explicar o que faz, as pessoas veem o resultado. Você não precisa se defender, as ações falam por você. Você não precisa provar nada. O seu equilíbrio é a prova. Sêneca dizia que o homem que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que domina um império. E é exatamente isso que começa a acontecer. Você se torna alguém que inspira sem tentar, alguém que influencia sem pedir, alguém que comanda sem precisar levantar a voz. O mundo moderno é dominado por ruído, pressa e superficialidade. Por isso, quem escolhe o caminho do silêncio se destaca naturalmente. Enquanto todos correm para aparecer, você cresce em silêncio. Enquanto todos competem por atenção, você constrói respeito. E sem perceber, o mundo começa a te tratar como alguém que sabe o que está fazendo, mesmo que você ainda esteja aprendendo. O silêncio é presença, e presença é poder.
As pessoas sentem quando estão diante de alguém que se conhece, que não se abala, que tem firmeza no olhar e leveza na alma. Esse tipo de energia não se explica, se sente. E é por isso que quando você muda em silêncio, o mundo muda o tom com que fala com você. A transformação mais bonita não é a que o mundo vê, é a que o mundo sente. É quando você deixa de ser barulho e se torna calma. Deixa de ser insegurança e se torna certeza. Deixa de ser emoção e se torna equilíbrio. E quando isso acontece, o respeito vem naturalmente não porque você exige, mas porque você se tornou alguém impossível de ignorar. No fim, tudo o que o estoicismo ensina pode ser resumido em uma única ideia. O domínio de si é o maior poder que existe. E o silêncio é o primeiro passo para alcançá-lo. Porque quem aprende a se calar, aprende a se ouvir. Quem se ouve, se entende. E quem se entende, se liberta. O silêncio não é fuga, é preparo. É a pausa entre o caos e a ação. É o momento em que você respira fundo e decide não ser levado pela maré. É quando você percebe que não precisa correr para provar nada, nem reagir para se defender. Basta permanecer firme. O silêncio é o chão do sábio. Sêneca dizia que quem tem controle sobre si mesmo tem tudo. E é por isso que os fortes parecem tão calmos. Eles não são frios, são conscientes. Sabem que o mundo sempre vai testar seus limites, provocar reações, tentar roubar a paz. Mas também sabem que ninguém pode tirar o que você não entrega. E é isso que o silêncio faz. Protege o que é seu por dentro. Quando você entende esse princípio, a vida muda completamente. Você começa a se afastar das discussões inúteis, das pessoas barulhentas, dos ambientes que drenam energia. Não por superioridade, mas por discernimento. Você passa a valorizar o que é leve, o que é verdadeiro, o que é essencial. E o silêncio se torna o seu novo lar, um espaço interno onde nada nem ninguém consegue te alcançar. O silêncio também te ensina paciência. Ele te mostra que o tempo trabalha a seu favor quando você não se desespera. Enquanto os outros querem resultados imediatos, você constrói em silêncio, dia após dia. E quando a colheita chega, parece mágica. Mas não é mágica, é constância, disciplina e autocontrole, virtudes que crescem devagar, mas nunca deixam de florescer. Epicteto dizia: nenhum grande homem se formou sem silêncio. E isso continua sendo verdade. Tudo o que é grandioso nasce no invisível, na mente calma, na reflexão solitária, nas noites em que você pensa e decide mudar. As maiores batalhas da vida são travadas no silêncio da consciência. É ali que você escolhe perdoar, seguir, recomeçar, deixar ir. E ninguém precisa ver isso acontecer para ser real. A sociedade de hoje é o oposto do estoicismo. Ela valoriza o barulho, a pressa, o exagero, a exposição. Mas quanto mais você vive tentando ser visto, menos você se enxerga. E é por isso que o silêncio se torna um ato de rebeldia. Ficar em paz virou um gesto revolucionário. Ser calmo virou algo raro. E o raro sempre chama a atenção, mesmo sem pedir. A transformação verdadeira começa quando você descobre que não precisa reagir a tudo. Não precisa se justificar. Não precisa explicar o que o outro nunca vai entender. Basta fazer o que é certo e deixar o resultado falar. Essa é a essência da serenidade estoica. Fazer o seu melhor e aceitar o que vier. Porque o que está sob o seu controle é a sua conduta, não o resultado. O silêncio também te ensina humildade, porque quando você fala menos, percebe o quanto ainda tem a aprender. Começa a ouvir o mundo com mais atenção. Percebe que as pessoas não precisam ser vencidas, precisam ser compreendidas. E nesse processo, a sabedoria cresce. A mente se torna leve, o coração se torna firme, e a vida se torna mais simples. Marco Aurélio dizia que a alma se tinge com a cor dos pensamentos que carrega. Por isso, quando sua mente está em silêncio, ela se torna clara.
Você começa a perceber o que realmente quer para si. Deixa de viver por impulso e começa a agir por propósito. E quando isso acontece, as pessoas ao redor sentem a diferença. Você se torna estável num mundo que vive em turbulência. E isso é poder. A calma é magnética. O silêncio é magnético. O autocontrole é magnético. Essas três forças juntas mudam tudo. Elas não te fazem superior, te fazem inteiro. E quando você está inteiro, ninguém te desequilibra. Mas o silêncio não é só externo, ele precisa morar dentro de você. Porque não adianta ficar calado por fora e gritar por dentro. O verdadeiro silêncio é aquele que acontece na mente. Quando o barulho interno cessa, o medo perde força. As dúvidas se dissolvem e o foco volta. Você começa a perceber que a maioria das coisas que te tiravam o sono nunca tiveram tanto poder assim. O silêncio te aproxima de quem você é de verdade. Ele tira as máscaras, desmonta as defesas e revela o essencial. E o essencial é simples. Você não precisa de tanto quanto pensava. Precisa de paz, de direção, de propósito. O resto é distração. Os estoicos ensinavam a viver com pouco, mas sentir muito, a falar pouco, mas significar muito, a esperar pouco dos outros, mas muito de si. E é isso que o silêncio te ensina, que o valor não está em fazer barulho, mas em ter clareza. Quando você muda em silêncio, o mundo começa a mudar com você. As pessoas te tratam com mais respeito, não porque você exige, mas porque você se tornou raro. Elas sentem algo diferente e não conseguem explicar. Talvez seja a sua calma, talvez seja a sua presença, talvez seja o fato de que você já não precisa competir, você está em paz, e isso basta. E quando o mundo percebe que nada te abala, ele muda o tom, o respeito vem, o espaço se abre e as oportunidades começam a aparecer. Não por acaso, mas porque o universo responde à energia que você emite. O silêncio é essa frequência alta, a vibração de quem já entendeu que a pressa é inimiga da sabedoria. Então, se existe um conselho final, é este: mude em silêncio. Deixe que a vida fale por você. Deixe que o tempo confirme o que você está construindo. Deixe que as ações mostrem o que as palavras nunca poderiam explicar. E, acima de tudo, confie, porque o silêncio nunca falha. Quem muda em silêncio, muda de verdade. Quem domina a si mesmo, domina o mundo. E quem aprende a se manter calmo enquanto tudo tenta tirar sua paz, já chegou onde muitos passam a vida tentando chegar. O silêncio é o som da sabedoria. A calma é o reflexo da força. E o domínio de si é a maior vitória que existe. Se esse vídeo fez sentido para você, respire fundo e lembre-se: o poder que você busca não está em ser ouvido, está em ser imperturbável. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar. Nem todo mundo que acorda realmente desperta. Tem gente que abre os olhos, levanta da cama, toma café, sai de casa, mas continua dormindo por dentro, preso na rotina, no piloto automático, no cansaço de ser quem não escolheu ser. Despertar, de verdade, é outra coisa. É se perceber no momento presente. É lembrar que estar vivo vai além de funcionar. É sentir, é escolher, é estar inteiro. E isso começa nas manhãs. A forma como você inicia o seu dia molda o que vem depois. Não é sobre correr contra o relógio. É sobre respirar antes de correr. É sobre criar espaço para se escutar, mesmo no silêncio. E esse vídeo é um convite. Construa manhãs fortes. Não no sentido de produtividade extrema, mas no sentido da força que vem da presença. A partir de agora, você vai conhecer lições inspiradas no estoicismo, para que o próximo bom dia não seja só uma frase, mas um ponto de partida real. Porque acordar, todo mundo acorda, mas despertar é uma escolha. Antes de passarmos para a primeira lição, já deixa o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a crescer e alcançar mais pessoas que gostem desse conteúdo. Então, vamos lá. O primeiro passo para uma manhã forte
não é correr para fora, mas voltar para dentro. Antes de qualquer coisa, antes de abrir redes sociais, de ouvir notícias, de responder mensagens, respire. Fique em silêncio por alguns minutos. Perceba como você está. Escute seus pensamentos, mas sem se apegar a eles. Só observe. Muita gente acorda, mas continua dormindo por dentro. Levanta, olha o celular, já pensa nas tarefas do dia e nem percebe que não se conectou consigo mesma. Vai entrando no ritmo do mundo, sem lembrar de olhar para dentro, sem lembrar de si. Os antigos estoicos acreditavam que, quando a gente domina a nossa mente, a vida fica mais leve. Porque o que está fora da gente pode até bagunçar as coisas, mas não precisa dominar o nosso interior. Se a gente estiver firme por dentro, o mundo lá fora não consegue nos derrubar tão fácil. Voltar para dentro é uma forma de se proteger. É como se você criasse um espaço seguro dentro de você. Um lugar calmo, onde você pode respirar, pensar melhor e escolher como vai reagir ao que vier. É claro que nem sempre o dia será fácil, mas você pode escolher como vai enfrentá-lo. E essa escolha começa logo cedo, quando você decide não ir com tudo para fora, mas primeiro se escutar. Esse hábito simples muda tudo, porque aos poucos você percebe que tem mais controle do que imagina, que pode começar o dia com calma, mesmo que o mundo esteja agitado, que pode cuidar de você, mesmo que tenha muita coisa para fazer. Então convido você a criar esse hábito simples, mas poderoso. Todo dia, antes de qualquer coisa, se conecte consigo mesmo. Respire, observe seus pensamentos, acolha suas emoções e encontre o seu centro. É ali, nesse espaço que ninguém pode tirar de você, que começa o caminho para uma vida mais leve e cheia de sentido. Você já reparou como o começo do dia tem um poder enorme? A forma como você acorda, o que passa na sua cabeça logo nos primeiros minutos, é como se fosse o tom da música que vai tocar durante todo o seu dia. Se você acorda com pressa, já reclamando mentalmente, pensando em tudo que tem para fazer, com a cabeça cheia de preocupações, é difícil que o dia seja tranquilo. Agora imagine que você pudesse começar diferente. Acordar um pouco mais cedo, sem tanta correria, e fazer uma pausa. Respirar fundo, sentir seu corpo se espreguiçar, talvez até fazer um exercício simples, para ativar as energias. Tomar aquele café ou chá ou o que for seu combustível, sem pressa, sentindo cada sabor, nutrindo o seu corpo para estar pronto para o que vem. Essa primeira parte do dia, quando você cuida de si mesmo com carinho, faz com que o resto tenha outro ritmo. Quando você começa com esse cuidado, com pensamentos bons e sem dar espaço para a reclamação, está escolhendo entrar no seu dia com uma energia diferente. É um convite para não deixar que o estresse, o atraso ou a ansiedade controlem seu humor e suas decisões. Acordar assim é uma escolha que só você pode fazer. Você não pode controlar se o trânsito vai estar parado, se vai chover, se alguém vai te irritar, mas você pode escolher como vai reagir a tudo isso. A primeira escolha, de onde vai estar seu foco, é o que determina se você vai viver o dia no piloto automático, se reagindo a tudo que acontece, ou se vai viver com presença, com consciência e com direção. E essa escolha pode ser leve, pode ser simples, pode ser feita mesmo nos dias difíceis. Você não precisa acordar perfeito, feliz o tempo todo. Ninguém é assim. Mas pode decidir não começar o dia com peso, com reclamações, com pensamentos que te puxam para baixo. Pode escolher dar espaço para o que te fortalece, para o que te inspira, para o que te coloca em movimento para frente, mesmo que aos poucos. Eu sei que não é fácil mudar isso da noite para o dia e não precisa ser. O convite aqui é para você olhar para esse momento de despertar como um pequeno porto seguro, um momento só seu, onde você pode plantar a semente do que quer para os seus dias e para a sua vida. Que tal amanhã, quando o alarme tocar, você tentar? Quando abrir os olhos, ao invés de entrar na pressa ou na preocupação, dar um passo para dentro, respirar fundo, sentir seu corpo e escolher um pensamento que te dê força. Um pensamento simples, como eu posso, eu sou capaz. Hoje, vou cuidar de mim. É nessa primeira escolha logo cedo que está o poder de transformar o seu dia.
E quando você transforma seu dia, transforma sua vida. Entenda que o humor com que você acorda não é uma sentença. Sabe aquele sentimento que aparece assim que você abre os olhos? Às vezes é um peso no peito, um incômodo que não dá para explicar direito, um cansaço que parece maior que o corpo. É normal. Acontece com todo mundo. Mas o que é importante entender é que esse humor, essa primeira sensação, não precisa definir todo o seu dia. Você não é esse momento passageiro. Você é muito mais que uma emoção que passa. Imagine que esses sentimentos são como nuvens no céu da sua mente. Elas aparecem, ficam um tempo e depois seguem seu caminho. Você pode observar essas nuvens sem se agarrar a elas, sem deixar que escureçam o seu céu inteiro. Quando você aprende a ser esse observador, começa a perceber que, por trás daquelas sensações momentâneas, existe um espaço tranquilo, um lugar dentro de você que permanece firme, independente do que acontece. Esse espaço é onde mora a sua verdadeira força. É ali que você pode escolher o tom do seu dia. Mesmo que o peso ainda esteja ali, mesmo que a ansiedade faça uma visita, você pode decidir não se deixar consumir por isso. Você pode acolher, aceitar e, ao mesmo tempo, decidir respirar fundo, ajustar seu foco e seguir em frente. Não é sobre ignorar o que você sente, muito pelo contrário. É sobre reconhecer sem julgamento, sem drama, sem deixar que isso te defina. Essa prática dá um poder enorme, porque te tira do papel de vítima dos seus sentimentos e te coloca no papel de protagonista da sua história. E sabe o que é ainda mais libertador? Que isso pode ser feito em qualquer momento. Não precisa esperar o dia todo para se sentir melhor. Basta dar um passo de cada vez, 1 minuto de presença, uma respiração consciente. É assim que você reconquista o seu equilíbrio, que você cria um dia que vale a pena, independentemente do que tenha começado. Você já tem dentro de si a força necessária para não deixar que o humor momentâneo dite o seu caminho. É só lembrar disso, praticar isso, repetir até virar natural. E esse é só o começo. A próxima lição vai te ajudar a entender como canalizar essa força para agir com propósito, mesmo quando tudo ao redor parecer caos. Mas antes de seguir, respire fundo comigo. Esse instante, agora, é seu. Use-o para se reencontrar, para se fortalecer. Porque o dia pode ser o que você escolher fazer dele. A vida nunca vai ser um mar de rosas o tempo todo. Problemas surgem, pessoas erram, o mundo se mostra complicado. Mas o que muda tudo é como você responde a isso. É nesse espaço entre o estímulo e a reação que mora a sua liberdade. Você pode escolher responder com raiva, com ansiedade, com medo. Ou pode escolher responder com calma, com paciência, com foco. Isso não é sobre ignorar os problemas ou fingir que está tudo bem. É sobre reconhecer o que está acontecendo e escolher a melhor maneira de agir. Os antigos ensinavam que, embora não possamos controlar tudo o que acontece lá fora, podemos controlar o que fazemos com aquilo que acontece dentro de nós. Esse espaço de escolha é o seu poder mais precioso. E ele começa a ser construído logo nas primeiras horas do dia, quando você decide não deixar as circunstâncias externas dominarem seu humor, suas decisões, sua energia. Criar esse espaço exige prática, paciência e autocompaixão. Você vai errar, vai ter recaídas, mas o importante é lembrar que cada manhã é uma nova oportunidade para tentar de novo. Quando você começa a perceber esse intervalo entre o que acontece e como você reage, você começa a se sentir menos refém do seu próprio dia. E quando isso acontece, algo mágico acontece. Você começa a assumir o controle da sua vida. Você deixa de ser o passageiro e vira o motorista. É simples, mas profundo. E para ajudar a cultivar essa consciência, vou te dar um exercício prático. Ao longo do dia, toda vez que sentir uma emoção forte, seja ela raiva, medo, tristeza ou ansiedade, pare um instante. Respire fundo e pergunte a si mesmo: qual escolha eu quero fazer agora? Não precisa decidir nada na hora. Só crie o hábito de observar esse espaço de escolha. Com o tempo, você vai perceber que ele cresce, que fica mais fácil respirar e agir com calma, mesmo nas tempestades.
E assim, dia após dia, você fortalece o seu músculo da consciência, construindo uma vida com mais liberdade interior. Despertar é um processo, não um destino. É uma jornada contínua, um processo de se conhecer melhor, de se amar mais, de se conectar com a vida em cada detalhe. Que essa caminhada não tem linha de chegada. Você vai ter dias mais conscientes e dias menos. Vai tropeçar, vai se perder, vai se encontrar. E tudo isso faz parte. Por isso não se cobre tanto. Permita-se ser humano. Seja gentil consigo mesmo quando não conseguir acordar forte. E celebre as pequenas conquistas, porque elas são o que realmente importa. Cada manhã que você escolhe despertar, mesmo que só um pouco, você está avançando. E isso já é um grande feito. Agora que você já sabe o poder que a sua manhã tem, fica aqui o desafio. Transforme esse conhecimento em ação. Não espere que o dia mude sozinho. O convite é para você virar o jogo. No próximo despertar, tente algo diferente. Desacelere, um pouco respire fundo, sem pressa. Repare nas sensações, nos pensamentos que surgem, sem julgamentos. Aproveite esse instante para se reconectar com o que realmente importa. Seu equilíbrio, sua calma, sua força. Esse pequeno gesto pode parecer simples, mas é um passo gigante para criar dias melhores, semana após semana. Não se cobre perfeição, nem espere que a transformação seja rápida. O que importa é a constância, o compromisso diário de escolher seu bem-estar antes de tudo. Você não precisa ser outro, só precisa ser mais você, consciente e presente. Então, que tal?